Agora vamos passar então para a condição de hipotireoidismo, em que se observam sintomas característicos da falta dos hormônios tireoidianos no organismo. Entre eles, a redução da taxa metabólica basal. Então, as células gastam menos energia, geram menos calor e, assim, a transpiração é reduzida e o indivíduo tem prejuízo na regulação da temperatura, podendo apresentar hipotermia e intolerância ao frio. O T3 é um hormônio hiperfágico. Assim, o indivíduo hipotireoideu ele pode apresentar redução do aporte nutricional, contudo, a redução do metabolismo é mais proeminente do que a redução da ingestão alimentar, e geralmente a resultante observada é o aumento do peso corporal. Além disso, pode-se observar um estado mental lento, diminuição da audição, ataxia e isso geralmente está associado com prejuízo do efeito trófico dos hormônios tireoidianos no sistema nervoso. Isso pode contribuir também para a alteração da resposta muscular. O paciente pode apresentar fraqueza muscular, que pode ser explicada também pelo prejuízo na capacidade de geração de energia frente à redução do estímulo do T3 nas mitocôndrias. Além disso, há um prejuízo na função das gônadas, devido à redução da liberação de gonadotrofinas, podendo ocorrer ciclos anovulatórios e menorragia. Além disso, pode ter também alteração de processos digestivos, como a redução da motilidade intestinal, e alterações cardiovasculares, que têm associação com diminuição do débito cardíaco, podendo evoluir para cardiopatia com redução da função sistólica e diastólica, se essa condição se mantiver por períodos prolongados. E isso se deve não só pela carência da ação hormonal atuando no coração, mas também pelo acúmulo de substâncias mucopolissacarídicas que levam à destruição das fibras miocárdicas. Essa deposição de mucopolissacarídeos se apresenta também no interstício em todo o organismo, gerando edema periférico e sendo muito visível na face, em edema periorbital, e podendo contribuir para a língua volumosa e voz rouca. Essa condição de acúmulo de mucopolissacarídeos que retém a água no intestino, se acumula no organismo, é também chamado de mixedema, e que é bem visível nessa imagem. Em alguns casos, o hipotireoidismo ele pode se agravar, especialmente pela presença de infecções ou acidente vascular, que levam a casos mais graves, que observa-se bradicardia, hipoventilação alveolar devido ao acometimento dos músculos respiratórios, hipotermia e obnubilação grave, podendo evoluir para a condição de coma, na qual 100% dos pacientes vão a óbito se não forem tratados a tempo. Outro ponto muito importante sobre o hipotireoidismo são os casos congênitos, em que são acompanhados de redução da concentração sérica dos hormônios tireoidianos ao nascimento. O exame do pezinho, entre outras coisas, investiga sobre a função tireoidiana. E por que isso é tão importante nessa etapa da vida? Porque o hormônio tireoidiano tem ações no desenvolvimento do sistema nervoso justamente nessa etapa. O T3 é essencial para a multiplicação celular, desenvolvimento dos axônios e das sinapses no sistema nervoso central, bem como para a mielinização dos axônios, e isso acontece durante o desenvolvimento embrionário e neonatal. Durante a gestação, o feto recebe os hormônios da mãe e começa a produzir os seus próprios hormônios tireoidianos. Se ao nascimento não houver capacidade de produzir esses hormônios, eles devem ser repostos nas 2 a 4 primeiras semanas de vida, para que não haja um déficit neurológico irreversível. Se não houver o tratamento
esse déficit acontece, e a condição é chamada de cretinismo. Além do prejuízo neurológico, os indivíduos com cretinismo apresentam alterações no desenvolvimento ósseo e no crescimento. Mais especificamente, a redução do crescimento linear dos ossos, da ossificação endocondral e do amadurecimento epifisário. Essa foto da esquerda mostra a comparação da estatura de um indivíduo com 17 anos com cretinismo, que não ultrapassa uma criança de 7 anos com desenvolvimento normal. E à direita, a imagem de radiografias de crianças de 13 anos, mais à esquerda a radiografia normal, e à direita de um indivíduo com cretinismo, que mostra prejuízo no desenvolvimento dos ossos das mãos. Isso pode ser explicado tanto por uma falta da ação do hormônio tiroidiano diretamente nas células ósseas, mas também por uma falta de ação potencializadora ao estímulo da secreção do hormônio do crescimento GH. O hipotireoidismo pode ser causado por carência nutricional de iodo, que é um dos componentes necessários à síntese dos hormônios tireoidianos. Nesse caso, a glândula não conseguiria produzir os hormônios tireoidianos e pela redução do feedback negativo desses hormônios, há aumento da secreção hipofisária de TSH, que tende a estimular o crescimento da glândula, que é o chamado bócio endêmico. Isso era muito prevalente em regiões que não tinham acesso a alimentos de origem marinha, que são alimentos ricos em iodo. Contudo, atualmente foi instituída a iodação do sal de cozinha, e essa condição reduziu de forma muito importante. Além disso, alguns medicamentos podem reduzir a síntese dos hormônios tiroidianos, como é o caso do propiltiracil, o metimazol, ou de forma mais sutil, as sulfonilureias e o lítio. A administração desses dois últimos não necessariamente estarão associados a uma franca redução dos hormônios tiroidianos, mas eles podem contribuir, dependendo da dose ou dependendo da susceptibilidade do indivíduo a outras condições que afetem a função da tireoide. Uma outra causa de hipotireoidismo são os problemas congênitos, que podem ser tanto de origem primária, como é o caso da digenesia da tireoide, e podem acontecer também por origem secundária e terciária, como é o caso das doenças hipofisárias e hipotalâmicas, mas essas são menos comuns e poderiam acontecer pela presença de tumores ou de doenças que levem à compressão ou à atrofia dessas estruturas. Nesses casos, tanto de problemas hipofisários ou hipotalâmicos, a redução da secreção de TSH e, consequentemente, a glândula não induz a sua produção dos hormônios tiroidianos. No entanto, a causa mais comum de hipotireoidismo é a doença autoimune de Hashimoto, na qual a glândula é destruída e perde progressivamente a capacidade de produzir os hormônios tiroidianos, o que é acompanhado pelo aumento da secreção do TSH, pela falta do feedback negativo dos hormônios tiroidianos na hipófise. Isso seria uma medida compensatória para tentar aumentar a produção da glândula. Assim, no início da doença de Hashimoto, esse aumento do TSH pode levar a um aumento da glândula. A presença de algumas regiões responsivas ao TSH, bem como a morte celular de outras regiões que têm o extravasamento do conteúdo do colóide, pode acabar gerando grandes liberações de hormônio tiroidiano na circulação em períodos transitórios. Podendo gerar, então, sintomas de hipertireoidismo por breves períodos. O quadro conta com a presença de infiltrado de células imunes na tireoide, produção de anticorpos contra proteínas da tireoide, sendo os casos mais comuns os anti-TPO e anti-tireoglobulina, e conforme a progressão da doença, a glândula sofre atrofia com um aumento de tecido fibroso entre os folículos remanescentes.
Bom, para terminar, eu gostaria que vocês refletissem sobre o bócio, que é uma condição que há o crescimento exagerado da glândula e que a gente sabe que está associada à doença tireoidiana, mas existe a questão de que, será que esses bócios são todos iguais? Os mecanismos pelo qual eles são gerados são semelhantes nos quadros tireoidianos? Além disso, eles caracterizam algum quadro específico de hipo ou hipertireoidismo? E ainda, existe necessariamente uma associação do crescimento exagerado com malignidade da doença? Bom, como vimos ao longo da aula, a resposta para essas perguntas é não. O bócio aparece quando há hiperestimulação da glândula. Normalmente isso acontece quando há um excesso de TSH, mas no Graves, na doença de Graves, acontece mesmo quando há redução do TSH. Nesse caso, especificamente, a gente tem uma outra molécula que são os anticorpos contra o receptor do TSH, chamados de TSI, que fazem essa hiperestimulação da glândula. Além disso, não necessariamente isso está associado com malignidade, já que pode ser apresentado em doenças não tumorais. E uma outra questão é que a apresentação do bócio nem sempre é igual em todos os casos. Ele pode se apresentar de forma difusa, pode se apresentar em nódulos, sendo uninodular ou multinodular, ou seja, não há regra. E deve-se avaliar caso a caso das doenças, para entender qual é a causa mais provável e qual que é a melhor estratégia de tratamento. E devido à localização da tireoide anteriormente à traqueia, o crescimento exagerado pode acabar tendo consequências clínicas, como é o caso da alteração respiratória, né, pela obstrução da traqueia, e pode acontecer também, em casos ainda mais graves, a disfagia pela obstrução do esôfago. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.